Seja você mesmo. Provavelmente você já ouviu esse conselho centenas de vezes. Ele é reconfortante, faz parecer que, se você apenas for quem é, tudo vai se encaixar e o mundo vai te aceitar do jeitinho que você é. Mas e se não for bem assim? E se ser você mesmo não for bom? E se na real for até ruim? Ninguém fala sobre isso, ninguém te prepara para essa parte e o conselho começa e termina em seja você mesmo, como se fosse simples, mas na verdade não é. Hoje em dia o valor da autenticidade está em alta, é só você abrir o YouTube, por exemplo, e ver um monte de gente sentada no quarto falando com a câmera, sendo real e recebendo milhões e milhões de visualizações. Mas sabe o que ninguém te mostra? Aqueles que são eles mesmos e mesmo assim tudo continua dando errado. E às vezes até parece pior. O que acontece quando você se olha de verdade e só enxerga os defeitos, os medos, as fraquezas que você preferia simplesmente esconder. Essa parte não aparece nos vídeos, ninguém te avisa que ser você mesmo pode doer pra caramba. A gente cresce ouvindo que precisa focar no lado bom, se amar acima de tudo, se aceitar. E aí você tenta fazer isso, todo mundo tenta, mas se depara com as partes que preferia ignorar. A preguiça, a insegurança, a sensação de que você é esquisito demais para ser entendido. E é difícil e também é fácil você parar por aí, dar de ombros e dizer, fazer o quê? Esse sou eu. Mas olha, isso não é uma aceitação, na verdade é uma acomodação. Para mim, ser você mesmo, mesmo quando você não gosta do que vê, é só o primeiro passo. Foi o que eu aprendi quando comecei a encarar algumas verdades duras sobre mim. Por muito tempo eu achei que eu simplesmente não era bom em me conectar com as pessoas. Ia nos eventos da faculdade, do trabalho, conversava, ria, mas no final saía simplesmente esgotado. Não fazia amigos e eu dizia, é porque eu sou introvertido, é porque eu não sei muito socializar e assim vai. Só que com o tempo eu percebi que essa não era a história toda. O que me drenava não era a socialização em si, era o fato de eu estar o tempo todo me protegendo. Mas protegendo do quê? Segurando a minha essência, mantendo tudo na superfície, sem me permitir ser realmente visto. Eu tinha medo de me abrir, medo de ser julgado, medo de que ninguém se importasse. E foi esse medo que me impediu de criar conexões reais, as que eu, no fundo, sempre quis. Só quando eu admiti isso para mim mesmo é que as coisas começaram a mudar. Assumir que eu evitava me arriscar emocionalmente porque tinha medo de me machucar. Isso foi libertador. E sim, encarar isso me fez perceber o quão longe eu ainda estava da pessoa que eu queria ser. Mas foi aí que eu comecei a me questionar. Por que eu tenho tanto medo da vulnerabilidade? Por que eu não deixo ninguém se aproximar de verdade? Conforme eu fui investigando essas perguntas, tudo começou a mudar. Passei a compartilhar mais de mim aos poucos. Algumas pessoas se afastaram, mas outras se aproximaram de verdade e ficaram. Quando você começa a ser honesto consigo mesmo, com seus acertos, erros, medos e tudo mais, você para de se esconder. E eu entendi que sim, eu era alguém que evitava a intimidade, mas só porque você é algo agora, não significa que vai ser assim para sempre. Quando comecei a enfrentar isso, descobri que no fundo eu gostava de estar perto das pessoas, de criar memórias, de rir junto, de me sentir conectado. E quando eu parei de me proteger tanto, eu parei de me sentir cansado o tempo todo. Comecei a me sentir vivo, completo. E é isso que eu quero dizer com ser você mesmo não é o fim da jornada, é o começo. O problema desse conselho é que ele soa como uma linha de chegada, tipo, seja você mesmo e pronto, tá tudo certo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Ser você mesmo é só o ponto de partida, o início. Porque às vezes isso significa reconhecer coisas que doem. Talvez você tenha medo de tentar, porque falhar seria insuportável. Ou sabota os seus próprios relacionamentos, porque sente que não merece ser amado. São verdades difíceis de aceitar e tem gente que passa a vida toda fugindo delas. Mas quando você encara isso, quando você se permite ver quem realmente é agora, você cria a chance de mudar. E é por isso que só ser você mesmo não basta, não é assim que funciona e esse não é um conselho bom. Agora, aceitação não é desistência. Aceitação é dizer, é daqui que eu tô começando. Pensa num jogo tipo League of Legends ou Marvel Rivals. Você não consegue subir de nível se não souber onde você está agora.